Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo. E agora nessa feita para o nosso Seminário Digital Reformado, em parceria com o Centro de Estudos Presbiterianos, promovendo o nosso encontro, né? Homens do Amanhã, Presbíteros e a Liderança Pactual. Na verdade, nós vamos falar sobre presbiterato no dia de hoje. O presbiterato regente, né? Dentro do sistema presbiteriano de governo, nós temos o presbiterato, né? O presbiterato, ele é uma das funções e um dos dons que Deus dá à igreja do Senhor para, juntamente com o presbítero docente, que é o pastor da igreja, pastorear a igreja. E hoje, né, dia 6 de agosto de 2023, esse vídeo é datado, então você já sabe que ele poderá ser atualizado mais na frente, né? Mas o ponto que eu quero colocar para vocês nesta hora, eu quero parabenizar os presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil e os presbíteros da igreja onde eu sou pastor atualmente. Deus abençoe vocês, estenda a graça sobre a vida de vocês, para a glória de Deus, né? O dia de hoje é um dia especial, o dia do Senhor, é um domingo do Senhor, mas nós queremos passar esse dia, durante toda a nossa programação aqui no canal, nós estaremos aí colocando à disposição de vocês palestras, estudos a respeito do presbítero, da importância desse ofício, do significado desse ofício, da necessidade desse ofício para a igreja cristã, ok? Vamos falar sobre vocação presbiteriana, vamos falar sobre o presbiterato e o seu governo, vamos falar vários assuntos relacionados aos presbíteros da igreja. Muito bem, a nossa aula de hoje é o presbiterato e a liderança pactual. Nós vamos falar sobre o presbíteros pactuais em seus lares, depois presbíteros pactuais na liturgia da igreja e presbíteros como pactuais no governo. Muito bem, vamos lá. Veja, a crise da masculinidade atual, né, não se dá apenas na esfera do mundo que está em volta da igreja e nos cerca, né? A igreja também como um todo e como o corpo de Cristo tem sofrido essa crise de masculinidade. Uma falta de compromisso dos homens de assumir o seu papel como representantes pactuais na família, da família e da igreja, né? Haja vista que quando você abre eleição na igreja local, poucos homens se prontificam em fazê-lo, né? Douglas Wilson, no seu livro Futuros Homens, né, um clássico sobre a educação de meninos, ele nos alerta dizendo que os homens definham ou permanecem afastados quando as mulheres lideram a igreja. Vivemos um período em que parece que a mulher ela acabou alçando status significativos na sociedade e parece que ela quer conquistar um espaço dentro da comunidade religiosa chamada igreja. E a igreja, que é uma igreja como a nossa, presbiteriana, ela é uma igreja de maneira muito clara e muito bíblica, pactual, a ponto de estabelecer que os homens, de fato, são a liderança desta igreja. Algumas pessoas não gostam quando nós dizemos isso, mas é fato que é desta maneira que a Bíblia apresenta. Então, nós vamos considerar, em primeiro lugar, os presbíteros representantes pactuais em seus lares. A grande pergunta que as pessoas fazem quando vão escolher seus líderes, seus presbíteros, é aonde a igreja deve procurar os seus líderes eclesiásticos, né? Essa é a grande pergunta que muitas igrejas se fazem quando abrem o pleito eleitoral, né? A busca por um novo pastor, a busca por um pastor e um ministro da palavra, às vezes a busca para um novo presbítero para assumir uma determinada função eclesiológica na igreja, a função do presbítero responsável pelo patrimônio da igreja, ou mesmo ser um representante da igreja frente ao presbitério. Então, a quem escolher, quem eu devo colocar como presbítero da igreja? Onde devemos encontrar um presbítero docente, ou onde encontrar um presbítero regente? Alguns devem dizer assim, no seminário. E aí é interessante, porque muitos presbíteros regentes, eles não estão nos seminários, e muitos deles não querem conhecer teologia. Nós vamos, inclusive, ter uma aula sobre isso aqui no canal no dia de hoje, sobre o presbítero, o regente e a teologia cristã, né? O quanto ele precisa conhecer de teologia, e isso é importante para a gente conhecer também.
Então, na verdade, você não deve procurar no seminário, né? Onde? No lar, na família. Então, a família ela precisa ser observada, a família precisa ser vista, porque essa é de fato, como colocar, a visão bíblica teológica do presbítero, né? Então, nós vamos ver um pouco sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Então, presbíteros como um modelo do rebanho, tá? A ação pactual eclesiástica por meio dos presbíteros é fundamental sobre a igreja de que os mesmos, né, sobre a ideia de que os mesmos são chamados para serem exemplos do rebanho de Cristo. Veja, o texto de 1 Pedro é um texto bastante interessante. Vamos abrir a palavra de Deus aí em 1 Pedro. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Ok, 1 Pedro aí, gente. 1 Pedro, 1 de Pedro, né? Veja, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3, né? E aí o texto diz assim para nós. Deixa eu voltar aqui, só passei aqui. Primeira Pedro aqui, ó, 5, verso 3, diz assim para nós. Vamos lá. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. É claro, no capítulo 5, versículo 1, diz: Rogo aos presbíteros que há entre vós, e o presbítero como eles, testemunhando do sofrimento de Cristo. E aí, nem como dominadores dos que foram confiados a vós, antes tornai-vos modelos do rebanho. Então, eles são modelos do rebanho. Nós devemos considerar que Deus tem dado o melhor campo de treinamento para os líderes eclesiásticos, que é a família. Não há outro lugar para você encontrar um líder eclesiástico melhor do que a família. É no lar que temos o lugar mais importante para observar o candidato em potencial para, de fato, assumir o pastoreio junto com o pastor da igreja, a família. Eubauchan, no seu livro O que ele deve ser se quiser casar com minha filha, ele fala que isso é importante para o presbiterato da igreja. Então, para ser presbítero na igreja, é necessário, de fato, né, ser presbítero na igreja, é necessário olharmos a vida familiar desse presbítero. Também nós temos também que os presbíteros devem ser maridos exemplares. O presbítero deve ser exemplos, né, de maridos, né, os presbíteros devem ser exemplos de maridos exemplares para o rebanho. Por exemplo, no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, um texto áureo que os presbiterianos conhecem quando vão instruir a igreja, de modo geral, de fato escolherem seus oficiais, a escolherem os seus líderes. O capítulo 3, verso 2, diz assim para nós de 1 Timóteo: não dado ao capítulo 2, né? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então tem exemplares, né, de maridos, né? Então é, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e aí ele vem dando algumas colocações. Tito, capítulo 1, no verso de número 6, essa carta de Tito é uma carta também preciosa, a igreja do Senhor, verso 6, vai dizer assim para nós, que se alguém que seja irrepreensível, marido de sua mulher, que tem os filhos crentes e não são acusados de dissolução e não são insubordinados. Então você tem aí, eles são os exemplos, os presbíteros são exemplos. Ou seja, eles devem ter apenas uma esposa, sua esposa deve o centro de seus afetos na relação familiar, na relação marital. Eles também devem ser responsáveis pela instrução familiar. Deuteronômio de seus filhos, Deuteronômio 6, verso 7 diz isso, Efésios 6, 4 fala disso. É exatamente aqui que ele pratica o discipulado cristão,
É no seio de sua família que ele nutre os filhos seus na fé. Quando um pai instrui seu filho no caminho da piedade, certamente é um forte candidato ao presbiterato bíblico. Então, o presbiterato bíblico ele exige não apenas conhecimento de boa teologia, conhecimento de leitura da escritura, da própria confessionalidade, né, as confissões de fé, os catecismos, da constituição da igreja, mas acima de tudo ele deve ser um discipulador de Cristo no seu lar, na sua família, no seio daqueles que ele ama, do seu primeiro rebanho, que é a sua casa. Nós também precisamos olhar para os presbíteros como líderes piedosos no seu lar. Veja, ele deve também ser um homem que lidera a esposa com amor, Efésios capítulo 25 a 31, quando vai exigir o amor, a dedicação, a leitura da palavra, a purificação pela palavra, para que a esposa seja santa e irrepreensível diante de Deus, usando aí o paralelo que Paulo faz, né, entre Cristo e a igreja aplicada à vida de um bom líder eclesiástico e de um marido cristão. O bom presbítero para a igreja é aquele que está disposto, né, a dar a sua vida pela sua esposa. Se assim ele procede, certamente ele dará a sua vida pela igreja. Como? No envolvimento nos trabalhos da igreja, através do aconselhamento de membros, através do ensino da palavra na escola dominical, na renúncia do seu lar pelo bem do povo de Deus, muitas vezes. É claro que ele não deve fazer isso de maneira deliberada, ele não deve casar-se com a igreja e esquecer do lar, mas ele precisa dar de fato o seu trabalho pastoral nesta igreja. Ele deve possuir habilidades para pastorear o rebanho de Deus. Isso se adquire no governo da família, como Paulo escreve lá a 1 Timóteo, capítulo 3, no verso número 5. Olha o que ele diz aqui, capítulo 3, verso 5, né? Olha o que ele diz assim para nós. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, o seu governo familiar reflete naquilo que será no governo de Deus, da igreja de Deus. É aqui onde a igreja deve colocar os seus olhos quando procurar um pastor ou um presbítero para ser líder da igreja. A pergunta é como o irmão cuida de sua família? Ela é bastante importante no conceito eclesiológico, no conceito, na verdade, do evangelho e da graça de Deus. Muito bem. Em segundo lugar, vamos considerar aqui a questão dos presbíteros representantes pactuais na liturgia da igreja. A segunda esfera pactual do presbítero é a esfera do culto eclesiástico, ou como os presbíteros devem ser vistos durante todo o processo do culto. A liturgia da igreja deve revelar a ação pactual dos presbíteros. Como isso pode ser evidenciado? Primeiro, de duas formas bastante importantes. Primeiro, na oração pactual e no ensino da palavra. Você pode perguntar assim, como assim? Os presbíteros devem ser responsáveis primeiro pela ação pactual do culto e também devem zelar para que a palavra de Cristo seja pregada com fidelidade e, consequentemente, eles devem aplicar exortações quando necessárias após a pregação do ministro da palavra no culto público. Ou seja, o presbítero tem a função de orar pelo rebanho do Senhor, ele tem a função também de zelar que o ministro da palavra pregue de maneira fiel, autoritativa, as escrituras de Cristo, para que a sua família e a família da igreja seja bem alimentada com uma boa pregação, com uma boa exegese, com a boa teologia, com a boa aplicação da palavra. E aí ele, o presbítero regente, ele tem a condição também de, como presbítero, exortar as imitações dessas verdades que serão ensinadas no púlpito da igreja através do presbítero docentes, ou seja, dos presbíteros que são os pastores da igreja no sentido da ordenação presbiterial para o ofício da docência. Então, passei direto aqui. Então, primeiro vamos olhar a oração pactual litúrgica. Primeiro, considere os precedentes do Antigo Testamento, né? Nós vemos líderes pactuais, por exemplo, orando e assumindo a posição de oração pela igreja veterotestamentária. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 32, e é interessante esse texto, Êxodo 32, aqui, Êxodo 32,
Os versículos de 11 até o versículo 13 fala sobre Moisés intercedendo pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que se acende a sua ira, Senhor, contra esse povo e que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com mau intento, tu os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, dos seus servos, os quais por ti mesmo têm jurado, e lhe dissesse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dar-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então você tem aqui um exemplo muito clássico da Escritura, em que de fato Moisés ele ora pelo povo da aliança, pelo povo pactual, buscando de fato nessa ocasião o favor divino para o povo da aliança. Um outro texto bastante curioso é o texto lá de Números, capítulo 6, versos 22 a 27. A bênção sacerdotal, que é a oração de Moisés sobre o povo da aliança, né? Diz o Senhor a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-ei: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Né? Então você tem exatamente esse aspecto da oração do Senhor, né? Da oração do líder pactual sobre o povo. 1 Samuel capítulo 7, versos de 5 a 17 também faz esta temática aparecer, a oração sobre o povo da aliança. Vejam, os presbíteros eram responsáveis pela oração confessional no culto do Antigo Testamento. Nós notamos isso, por exemplo, quando nós lemos o texto de Levíticos, né? O texto de Levíticos, um texto bastante interessante, capítulo 4 de Levíticos, versículos 13 a 17. Diz assim um texto sagrado: Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade terá um novilho, né, trará um novilho, e oferta pelo pecado, e o apresentará diante de toda a congregação. Os anciões, ou seja, os presbíteros da congregação, porão a mão sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do céu, diante do véu. Veja, aqui você vê a imposição de mãos dos presbíteros, né? Eles participam deste processo, porém é o sacerdote que oferecia o sangue. Por consequente, os anciões participavam de uma forma que as pessoas comuns não podiam participar. Ou seja, eles oravam daquela maneira, colocando a mão sobre a cabeça do novilho, orando como se transferindo a culpa da coletividade, ou seja, da igreja, da congregação, para aquele novilho, e aquele que apresenta o novilho imolado, ali o sacerdote, faz em processo da aspersão, ou seja, existe a confissão de pecados, existe a aceitação dessa confissão, existe a declaração de perdão. Né? Então, veja, é interessante, no entanto, não causava nenhuma confusão entre o ancião e o sacerdote. Veja, o presbítero, né, cumpria um papel e o sacerdote cumpria outro papel. Não se confundem, né? Isso é importante porque nós precisamos entender essa distinção muito clara. Nenhum ancião participava, né, pensava que tinha autoridade sacramental por causa disso. Nenhum presbítero achava que ele é que tinha que oferecer o novilho, imolar o novilho, aspergir o sangue, assumir as funções sacramentais do sacerdote. Assim acontece na igreja. Na igreja, o presbítero ele ora em nome da comunidade, em nome da coletividade, mas ele não usurpa o papel do presbítero docente nessa esfera também. Né? Embora o presbítero docente possa orar pela comunidade em sua coletividade,
apenas ele prega, apenas ele ensina, apenas ele ministra a Eucaristia. Ok? Muito bem. Agora, olhando para o precedente do Novo Testamento. No Novo Testamento, confirma que apenas homens pactuais devem orar na adoração pública, né? Está aí em 2 Timóteo, né? Então, 1 Timóteo, você vai lá para 1 Timóteo, a Bíblia Sagrada ela é muito rica a nós, é muito cara também, né? Por isso nós estamos aqui, lembrando da função dos presbíteros em homenagem ao Dia do Presbítero na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 8, desculpem, viu, irmãos? De 2 a 8, né? Diz assim para nós. Verso 2, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois exorto que se use de súplicas, da prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, e com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu como resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador, apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. A versículo 8 diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A palavra varões aqui, a palavra na língua original grega é homens, né? Então, os homens oram no culto público. Então, a oração deve ser realizada pelos homens e, de modo particular, pelos líderes pactuais do povo, nesse caso, os presbíteros. A recomendação bíblica nos parece inclinar que, na participação litúrgica, os homens ou os presbíteros devem fazê-lo, devem orar em nome da comunidade. E nunca por mulheres, quando a igreja está reunida para o momento da adoração. Então, a igreja precisa entender isso de maneira muito clara, né? A palavra também na ação pactual do presbítero. Uma vez que a gente entende o papel do presbítero no culto em relação à oração, precisamos entender a relação do presbítero regente com a palavra. Hoje nós vemos a ênfase de que presbíteros devem pregar. E há pastores que, por preguiça, despreparo teológico, que acabam empurrando os presbíteros para o ofício da pregação. Mas será que isso tem validade? Será que a tradição reformada e a Bíblia dão suporte a esta prática de que o presbítero regente deve assumir a cátedra do púlpito e da pregação? Chamamos de proclamação catéqutica o anúncio querigmático, a pregação da palavra em si. John Stott nos diz que essa é a ênfase exclusiva do cristianismo. Somos informados pelas Escrituras, por exemplo, que os apóstolos davam prioridade à pregação da palavra, conforme nós lemos em Atos capítulo 6, quando nós vemos o problema lá dos diáconos, a instituição dos diáconos, o problema que a igreja tinha enfrentado, que era o problema relacionado a que as viúvas de um estavam sendo negligenciadas aos outros em relação à distribuição diária, ou seja, os donativos da igreja precisavam chegar com, com eficiência a quem deles necessitavam. E por isso se estabelece o ofício de diácono debaixo do governo dos presbíteros. No versículo 6, versículo 4, os presbíteros se dirigem à igreja, os apóstolos, e dizem que quanto a nós, quem os pastores da igreja, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a oração e o ministério da palavra estão aí de maneira muito clara, intrinsecamente ligado ao ofício de liderança da igreja, né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa considerar aqui. Agora, entramos na grande velha pergunta, né? A pergunta que tem suscitado debate aí no meio presbiteriano, no modo particular, IPB. A pergunta é: quem deve pregar na igreja? A pergunta 158 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: por quem deve ser pregada a palavra de Deus? E a resposta é: a palavra de Deus deve ser pregada somente pelos que foram suficientemente dotados e devidamente aprovados e chamados para tal ofício. Algumas traduções colocam lá como para ministério, né? Para o ministério. Explicando essa pergunta, né? Quem não for ministro, ordenado ou licenciado pode testemunhar de Cristo em particular ou em público. Olha só, aqui é o Gerhard Voss, no seu comentário ao Catecismo Maior de Westminster. Ele lembra
que quem não for ministro ordenado ou licenciado, então quem prega na igreja? O ministro ordenado e o licenciado pelo presbitério para pregar na igreja. Quem não for desse grupo, por assim dizê-lo, ele pode testemunhar de Cristo em particular ou em público, não importa, conforme a oportunidade o permita. Mas a pregação pública oficial da palavra na igreja deve ser feita apenas por aqueles devidamente preparados para esta obra ou que estão em preparo para esta obra. No caso, o licenciado ele já está preparado para esta obra porque ele foi licenciado, né? Claro que está claro que a pregação da palavra é uma obra de importância muito grande. São necessárias qualificações apropriadas para que seja feita de maneira adequada. Há qualificações espirituais, intelectuais e educacionais sobre as quais se deve insistir para que a igreja tenha um ministério adequado. Então eu tenho duas situações em que quem deve pregar na igreja. Primeiro, aquele que é ministro da palavra e dos sacramentos. Nesse caso, o presbítero docente. E o licenciado. O licenciado é aquele indivíduo que foi para o seminário, estudou no seminário, designado, enviado por uma igreja, designado por um presbitério, acompanhado pelo presbitério. Depois de concluir todos os seus estudos, ele entra num processo de licenciatura, 1 ano em observação. Ele é designado por uma igreja para desenvolver seus dons e talentos na pregação da palavra, no ensino da palavra e tudo mais. E ele é autorizado pelo presbitério a fazer assim, quando ele é licenciado. Ok? Isso é importante ser bem ressaltado. Essa é a maneira presbiteriana de lidar com essa questão. O Dr. Lloyd Jones, Mark Lloyd Jones, nos lembra algo interessante sobre este assunto. Ele diz quem deve realizar a pregação. Aquele livro dele lá, Pregação em Pregadores, né? Ele diz que o primeiro princípio que gostaria de afirmar é que nem todos os crentes são destinados a fazer isso. Então já quebra aí aquele pessoal que diz, não, é homem, então ele pode pregar na igreja e tal. Não, nem todos estão destinados a fazerem isso. Nem todos os homens crentes devem pregar. Ah, é homem, é crente, mas ele não deve pregar. E de maneira alguma as mulheres. Isso é Lloyd Jones falando no século XIX. Em outras palavras, precisamos considerar que se chama de pregação leiga. Isso já vem sendo praticado de modo bastante comum há 100 anos ou mais. Antes era uma prática comparativamente rara, mas hoje é muito comum. Veja, no tempo de Lloyd Jones já era uma coisa muito comum. Aí nós temos ainda Lloyd Jones sobre a pregação leiga. Ele diz, seria interessante examinarmos a história dessa prática, mas o tempo impede de fazê-lo. Novamente, o mais interessante a ser observado é que esta mudança resultou de causas teológicas. Aliás, a mudança e a briga pela pregação leiga e a pregação feminina na igreja são de razões teológicas, tá, gente? De razões teológicas. Foi a mudança da teologia do século passado de uma atitude reformada e calvinista para uma postura essencialmente arminiana. Eu tenho uma atitude reformada e calvinista, mas agora tenho uma postura arminiana em dar ao leigo algo que fazer. Isso que ele vai dizer, né? Que provocou o aumento da pregação de leigos. A explicação dessa causa e efeito é que, em última análise, o arminianismo é não teológico, afirma Lloyd Jones. Eis porque a maioria das denominações evangélicas da atualidade são igualmente não teológicas. As igrejas arminianas tendem a não amarem a teologia e o estudo teológico e conhecer a história da teologia, né? Sendo esse o caso, não se deve nos surpreender o fato de que predomine em nossos dias o ponto de vista de que a pregação está aberta a todo homem e posteriormente a qualquer mulher. Haja vista a PICUSA, né, a PCUSA, que foi a denominação que implantou a nossa denominação aqui nesse país, e ela desviou-se porque ela começou a fazer estas aberturas, fazer essas lacunas, abrir estas coisas para que outras pessoas preguem, inclusive mulheres, passassem a pregar. E aí Lloyd Jones conclui dizendo assim, a minha asserção é que esta é uma perspectiva antibíblica sobre a pregação. Então a pregação leiga, ela assumiu um status quo dentro da igreja presbiteriana que é raro você ver, não ver alguém zelar pelo púlpito, um pastor zelar pelo púlpito, para que naquele púlpito esteja ele à frente daquele púlpito, um outro ministro ou um licenciado. Muito bem. E aí chegamos ao uso das palavras no grego sobre pregação, né? A palavra querigma, né, é uma palavra de uso de queriço ou querigma. Apenas Cristo ou alguém é comissionado por Deus para o ministério da pregação, lembra o Dr. Paulo Anglada, Romanos 10, verso 15, pois somente estes têm autoridade divina para se apresentar publicamente em falar em nome de Deus.
Nos evangelhos nós temos apenas João Batista assim apresentado como proclamador enviado por Deus, Mateus 3:1, Marcos 1:4, Lucas 3:3, sendo ele um profeta do antigo pacto, da antiga aliança, então ele como profeta ele tinha o poder de proclamar. Jesus Cristo é apresentado como proclamador supremo dos evangelhos, Mateus 4:17, verso 23, Mateus 9:35, Mateus 11:1, Marcos 1:14, verso 38, verso 39, Lucas 4:18, Lucas 4:19, Lucas 4:44 e Lucas 8:1. E também os apóstolos que são comissionados pelo próprio Cristo também são revestidos dessa autoridade de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, Mateus 10:7, Mateus 10:27, Marcos 3:14, Marcos 6:12, Marcos 16:15, verso 20, Lucas 9:2 e Lucas 12:13. No conjunto da teologia cristã como um todo, você vê que apenas os presbíteros docentes têm a vocação para o ministério da palavra, ok? Então esse é um ponto interessante. E chegamos agora na última parte do nosso estudo, que é os presbíteros como representantes pactuais no governo da igreja. Veja o ofício de presbíteros no Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 16, e em Números 11, verso 16, aí versos 24 a 25, temos a mesma tônica presente aqui nesse texto, né? Por todo o Antigo Testamento se verá os anciões presbíteros presentes na vida religiosa e civil do povo de Israel no Antigo Testamento. Então eu tenho os presbíteros como governadores da igreja no Antigo Testamento, ok? E também nós temos lá ofícios de presbíteros também no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, nós encontramos uma classe variada de líderes. Nós encontramos os anciões, os governadores, os principais ou os chefes da sinagoga. Sabemos que durante o tempo de Cristo, que a liderança judaica era corrupta, a mesma não deixou o quê? Que o ofício de presbítero desaparecesse. Você tem lá Mateus capítulo 15, verso 2, Marcos 7, verso 3, João 3, verso 1, João 7, 26, verso 48, Marcos capítulo 5, verso 22, João Marcos, que é João Marcos mesmo, né? Marcos 5, 22 e Lucas 8, 41. Nesses textos você verá esses principais elementos de governo, mas você verá a presença dos anciões, que no grego é a palavra presbítero, né? Presbíteroi, que é presbítero. Esse governo tem suas raízes desde o Antigo Testamento e por isso o governo presbiteriano, nesse conceito, ele é essencialmente bíblico, porque ele vem do Antigo para o Novo Testamento. Então vamos lá. Então quais são os deveres que eles devem ter? Os deveres pactuais dos presbíteros. Primeiro, na vida moral. O texto de 1 Timóteo nos assegura que aquele que deseja ser presbítero é necessário. Ele deve ser um exemplo no caráter, pois as qualificações que seja de alguém o quê? Primeiro, irrepreensível. Ele, mais do que alguém, deve ser alguém que não vivemos, né? Que não vivemos, ali não vivemos corrigindo por suas falhas de caráter ou comportamento. E isso que o grego exige aqui no texto grego, quando é qualificado de tal maneira, né? Seja irrepreensível, né? A palavra aneplepton, né? Seja irrepreensível, seja livre de reprovação. Ele deve também possuir uma relação monogâmica. Ali o texto diz que ele deve ser esposo de uma só mulher. Aponta para a realidade de que naquela igreja havia muitos homens que viveram no paganismo com suas mulheres e eram agora membros com mais de uma esposa vivendo na igreja. Mas Paulo alerta a igreja que o oficial da igreja, aquele que vai assumir o presbiterato, o líder deve ser um exemplo de marido fiel para com a sua esposa e tendo uma relação monogâmica. Já na relação da vida eclesiástica, encerrando aqui o nosso estudo, é que ele deve possuir conhecimento doutrinário. O segundo requisito para ser oficial da Igreja de Cristo, este homem deve ser apto para ensinar, né? 1 Timóteo 3:2. Então, para demonstrar com a sã doutrina e para convencer os contradizentes. Tito capítulo 1, verso 9. Ou seja, o homem que é chamado para exercer o dom do presbiterato na igreja deve ser, acima de tudo, um teólogo, alguém que ama a teologia, alguém que ama a palavra de Deus, alguém que ama estudar, alguém que quer aprender, alguém que quer ensinar a palavra de Deus às suas ovelhas, porque a igreja não é apenas ovelha do presbítero docente,
ela também é ovelha do presbítero regente. E aí é interessante a gente entender isso, né? Então ele deve ser um homem que tem a mente aguçada para temas de teologia, temas teológicos, pensar em Deus, pensar na palavra e tudo mais. E o presbítero tem por obrigação refutar as heresias e os hereges. Essa é a temática que nós temos aí no nosso texto, né? Então nós precisamos aprender exatamente sobre esse fato fundamental na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Aguarda mais estudos de hoje. Nós estamos homenageando os nossos presbíteros, dando a eles instruções da palavra de Deus de como ser presbíteros, estimulando eles a caminharem na jornada cristã, sendo um presbítero valoroso que honra a palavra de Deus e que medita nela, e sendo um pastor do rebanho do Senhor, tá bom? Muito bem, obrigado pela sua atenção. Continua na nossa programação aqui no nosso canal. Você será edificado mais e mais com a palavra do nosso Deus.